continuidade, então, ao nosso simpósio. Vamos começar, então, a mesa redonda, Genética e Conservação. Para tanto, eu gostaria de convidar o Dr. Daniel Fernando de Almeida, compor a nossa mesa. Dr. Daniel Fernando possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, e doutorado em Ciências Biológicas também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é tutor da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro. Revisor de periódico da Informação, UFRJ.online, e pesquisador associado do Museu Nacional, UFRJ. Gostaria de convidar também o Dr. Paulo Roberto Antunes de Melo Afonso. Dr. Paulo possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Genética e Evolução pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Genética e Evolução também pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e participa como orientador no programa de pós-graduação em Genética, Biodiversidade e Conservação da UESB, em Jequié. Tem experiência na área de genética animal, citogenética e marcadores moleculares, com ênfase em ictiofauna. Convido também Arturo Martinelli, que atualmente é mestrando pela Universidade Federal do Espírito Santo, possui experiência na área de genética evolutiva, genética da conservação e biologia molecular, e faz parte da Comissão de Organização do Simbioma. Então, vamos começar agora a segunda mesa redonda, Genética e Conservação. Todo mundo me ouve? Bem, boa tarde. Acho que eu já fui apresentado, então, na verdade, fui chamado, queria primeiro agradecer ao Fábio, à Luísa, ao Ronaldo, ao pessoal da organização, que respondeu tudo muito rapidamente, todos os e-mails, todas as comunicações, sempre atenderam a tudo. Fiquei feliz de ser chamado para falar sobre genética e conservação. O início da minha formação foi uma formação de zoólogo clássico, trabalhando com morfologia e filogenia. E no doutorado eu resolvi trabalhar com genética. E rapidamente eu me deparei com essa questão da genética e da conservação, sendo que isso me chamou muita atenção. No primeiro ano de doutorado, eu fui fazer um curso na Venezuela, que eu acho que eu recomendo a todos vocês, que é um curso da Regenec, que é uma rede de genética da conservação. Eles dão bolsas completas para alunos de pós-graduação fazerem esse curso, são 15 dias de imersão, recomendo para quem quiser. Então, eu vou começar, na verdade, o meu intuito aqui é mostrar para vocês a variedade, não tudo, obviamente, mas o que a gente pode fazer, principalmente com a parte molecular, e depois o Paulo vai falar sobre a parte de citogenética. Então, na verdade, eu quero incitar perguntas ao final. A primeira coisa que a gente pensa é que são temas muito complexos, genética e conservação. Então, nesse curso, a gente discute muito genética da conservação, que é o termo em inglês que as pessoas usam para definir essa área do conhecimento, que já é uma disciplina em si. Se é genética da conservação, genética associada à conservação, genética para a conservação, o que é isso? Porque, na verdade, a gente não faz a genética da conservação. A conservação não tem nenhuma parte genética. Então, na verdade, eu acho que o termo mais apropriado para isso é genética para a conservação.
apesar de em inglês as pessoas ainda usarem o termo genética da conservação. E aí, outra coisa que a gente discute é o que é conservar. Então, primeiramente, a gente pensa no que a palavra remete, mas a gente, com a Rio 92, a gente teve uma discussão, todos nós, pelo menos os mais velhos, participaram muito. O que a gente deve conservar? Qual é a parte? Qual é a unidade a ser conservada? Essa unidade, a gente tem que conservar um recurso, a gente tem que conservar uma espécie, a gente tem que conservar o ambiente onde essas espécies vivem e existem, ou a gente tem que conservar a natureza de uma forma geral? O que a gente tem que conservar? Talvez o que nós devamos conservar é a biodiversidade, é a diversidade por trás de tudo isso. Então, pensando nisso, ainda na Rio 92, talvez tenhamos outras diretrizes agora na Rio +20, o que se saiu dessa discussão, o resultado dessa discussão é que existe o que a gente pode entender como biodiversidade, isso que a gente tem que conservar. É a biodiversidade nominal, ou seja, são as espécies, são os indivíduos, são os taxos, o que a gente tem que conservar? Ou será que a gente tem que conservar a relação entre esses taxos? O que eles se alimentam, como eles interagem, se tem híbrido, se não tem híbrido, as relações simbióticas, o que deve ser conservado? Ou será que o que a gente tem que conservar é a biodiversidade genética? Eu não gosto muito desse potencial evolutivo aí não, mas acho que foi o que os políticos acharam de mais interessante para definir a diversidade genética. Então, na verdade aqui, a gente chega à conclusão, pelo menos, eu vou falar da biodiversidade genética, mas eu acho que dessas três definições, eu acho que as três são completamente integradas. Não adianta a gente preservar a diversidade genética se a gente não preservar a diversidade ecológica. Se as relações forem quebradas, não tem como manter a diversidade genética. A diversidade genética ela vai ser quebrada naturalmente. Também não existe a possibilidade de conservar ou de manter os nomes se esses indivíduos, essas espécies, elas não forem viáveis. Se for um grupo muito pequeno, eles se tornam inviáveis geneticamente e fatalmente vai acabar também. Então eu não consigo ver muito, apesar de ser apresentado separadamente, eu não consigo ver muito como separar essas três formas de entendimento da biodiversidade. E aí a gente chega em onde a genética pode ajudar nisso tudo. Eu acho que a gente pode acompanhar a variabilidade dessas populações, delimitar populações. Hoje, com os estudos filogeográficos, principalmente, isso tem sido bem marcado e bem eficiente. São umas abordagens, eu acho que, não sei se o Paulo concorda, mas um pouco mais precisas que as abordagens frequencistas, né? Então você consegue fazer esses limites e mostrar como isso se organiza no espaço. Definir a origem de bioinvasores é muito útil, isso está extremamente interligado com a identificação molecular. Detectar espécies crípticas, ou seja, espécies que morfologicamente a gente não consegue definir, porque são muito parecidas. Identificar, é fácil a gente identificar, por exemplo, um salmão quando ele está inteiro, um linguado quando ele está inteiro, mas não é fácil a gente identificar quando ele está filetado e quando ele está processado no mercado. E definir sexo de animais que não possuem dimorfismo aparente. Então, assim, tem muitas outras coisas, mas eu acho que isso aí já dá bastante pano para manga. Desculpa, saiu da formatação. Uma coisa que meu orientador do doutorado ele sempre falava nós nunca devemos usar um canhão para matar uma mosca. Então, na verdade, toda essa coisa molecular, toda essa coisa da genética,
Às vezes a gente cai no modismo de usar uma